Olá pessoal, meu nome é Matheus Jesus, sou físico e sejam muito bem-vindos ao canal Cosmoplank. E antes da gente começar a falar do assunto dessa videoaula, que é a holografia, eu queria falar uma coisa para você. Na verdade eu queria pedir, que se você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva, ative o sininho da notificação aí, porque eu garanto para você que pelo menos um vídeo por semana eu vou estar enviando aqui pro canal, ok? Pra você ficar antenado aí e receber o conteúdo aí que eu creio que vai te ajudar. E o objetivo dessa videoaula, pessoal, na verdade duas videoaulas, porque eu vou dividir essa videoaula em duas partes, certo? Essa primeira parte agora, ela vai ser uma parte, digamos, de revisão, onde a gente vai falar de alguns assuntos que são eles: ondas, certo? Difração, interferência e maneiras de se representar uma onda. Por que eu vou colocar essa primeira parte nesse vídeo? Ela vai abranger todo esse vídeo de 30 minutos. Porque é essencial. Se você não conseguir entender esses assuntos, você não vai conseguir compreender como um holograma é formado, certo? Na segunda parte dessa videoaula, tá, que eu vou postar aí, já deve estar aí, o card já deve estar aparecendo aí. Se não estiver aparecendo, vai ser postado logo logo. A segunda parte dessa videoaula vai falar sobre como de fato é o aparato e como de fato é feito, é processado um holograma, tá? Cujo eu vou me utilizar de todos os mecanismos que eu ensinei nessa aula, que eu vou ensinar nessa aula para você agora. Tá? Então é importante que você não pule essa aula, ok? Porque ela vai ajudar você a de fato entender como um holograma é processado. Eu não vi, eu procurei, eu pesquisei, não é presunção minha. Eu olhei em todos os canais aí que eu consegui achar e eu não achei uma aula tão completa como essa que vai te ensinar a aprender como é feito um holograma. Então vamos lá. Dando início aqui então à primeira parte desse vídeo, como eu falei na introdução, a gente vai dividir esse vídeo em três partes. Nessa primeira parte a gente vai falar de alguns conceitos e fenômenos físicos extremamente importantes e essenciais que você precisa entender se você quer de fato entender como um holograma é processado, como um holograma é feito. E eu não posso mentir para vocês falando assim, um holograma é fácil de ser compreendido, fisicamente falando. Porque não é, tá? A tecnologia do holograma é algo complexo de se entender. Mas eu creio que com a didática que eu vou utilizar aqui, com os simuladores, tá? E com os recursos que eu tenho disponível aqui, a gente vai conseguir que até que no final desse vídeo a gente vai ter uma noção bem mais avançada de como um holograma é feito, de modo que você vai poder até ensinar outras pessoas como um holograma é formado, ok? Esse é o objetivo desse vídeo, dessa série de vídeos, e esse é o objetivo também do canal Cosmoplank. Então vamos lá. Um desses fenômenos que a gente precisa saber de fato como funciona é, no caso, as ondas. Tá? O que de fato é a onda? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um simulador que é ondas numa corda, certo? Que eu tirei lá do FET Colorado. É uma plataforma de simuladores. Tem simuladores de todas as áreas lá, só você pesquisar no Google aí, FET Colorado. Veja bem o que eu vou fazer. Vou começar a oscilar isso aqui, ó. Vou botar para oscilar, certo? Isso aqui é uma corda, tá? Pensa que essas esferas vermelhas e verdes aqui são os átomos que constituem essa corda, certo? Aqui eu tenho um oscilador, tá? Que tem uma frequência definida aqui, de oscilação, de perturbação. E ele faz essa corda, no caso aqui, oscilar numa frequência definida. No final das contas, o que é uma onda? A gente está observando ela aqui, a gente está vendo ela aqui, mas fisicamente falando, uma onda nada mais é que uma propagação de energia periódica no espaço e não carrega matéria. Isso é uma onda. Ela apenas carrega energia, ela apenas carrega um pulso energético, certo? Da onde vem esses pulsos? Da onde vem essa energia? No caso aqui desse aparelho, ó. Ok? Nessa extremidade direita aqui da corda. Esse aparelho aqui, ele oscila, tá? Ele pulsa a corda, nessa extremidade dela aqui, a uma certa frequência. Essa pulsação, ela se propaga por toda a extensão da corda, tá? Essa perturbação, veja bem, ela se propaga de maneira periódica, tá? Essa perturbação, tá? Que não carrega matéria, mas apenas energia, que carrega esses pulsos que vão de um ponto até o outro da corda, a gente chama de onda, né? Que tem esse formato, ok? Quando eu digo que não carrega matéria, perceba uma coisa aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, nessa esferinha verde aqui. Quando o pulso, tá, ou a perturbação passa por ela, fazendo ela oscilar na mesma frequência desse pulso e dessa perturbação, ela não vai junto com a onda, digamos assim, né? Ela fica onde ela está. O que acontece com ela? Ela só recebe, ela só absorve aquele pulso, aquela energia, né? Quando a onda passa por ela, mas não sai do lugar. Então é isso que eu quero dizer com que uma onda ela não carrega matéria, mas apenas energia. Ela carrega pulsação de maneira periódica. Tá? Algumas grandezas importantes da onda aqui. Amplitude e frequência, tá? Que a gente precisa entender.
Ó, perceba que à medida que eu aumento a amplitude aqui, ó, vamos olhar na prática. A intensidade desses pulsos é maior, tá? De modo que a altura, digamos, das ondas aumentam, a altura desses pulsos aumenta, a altura dessas perturbações aumentam à medida que vão se propagando aqui na corda. Ok? Então isso é amplitude. Vamos diminuir a amplitude. Ó. Olha lá. A altura dessas ondas, a altura dos pulsos diminui, vamos dizer assim. Tá? A intensidade, a vontade aqui das perturbações diminui. Ok? Vamos deixar aqui. E a frequência, por fim, a frequência nada mais é quantas vezes essas perturbações ocorrem num dado intervalo de tempo. Por exemplo, aqui ela está numa frequência de 1.5 Hz, então ela faz 1.5 voltinhas, vai e volta aqui a cada segundo. Tá? Essa é a unidade de Hertz. Se eu aumentar, olha lá o que acontece. Eu tenho mais pulsos por segundo. Né? De modo que eu tenho mais pulsos aqui se propagando nessa corda no intervalo unitário de tempo. Por exemplo. Diminui a frequência. Vamos ver. Olha lá. Eu diminuo a quantidade de pulsos e de perturbações que esse aparato faz na extremidade aqui da corda por segundo. Entende a questão? Então essas são algumas das grandezas associadas a uma onda. Isso é uma onda, uma propagação de energia no espaço, certo? E não carrega matéria e é periódica. Por quê? Porque esses pulsos se propagam de maneira periódica. Ok? Se eu cessar esses pulsos, olha lá, na extremidade esquerda não há mais onda. Ok? Então agora a gente pode partir para a próxima tela para a gente entender os sinônimos de difração e interferência. Vamos lá. Olha aí, sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço experimental, ao nosso laboratório. Ó, e veja bem, agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui para representações de uma onda. Aqui no caso, a gente tem a representação de uma onda na forma de comprimentos de onda. A onda parada, certo? A onda estática, um instantâneo de uma onda. Imagina que lá naquela simulação que eu estava mostrando para vocês agora, eu fui lá e à medida que aqueles pulsos estavam se propagando pela corda, eu fui lá e tirei uma foto, tirei um instantâneo. Tá? E recortei essa foto e coloquei ela aqui. Certo lá? Ah, Matheus, mas por quê? Por que essa onda, né, essa foto sua começou daqui até aqui? Por que o comprimento de onda tem essa distância aqui? Certo? Isso tem a ver com a periodicidade da fonte que gera essa onda. Esse aqui é o comprimento de onda que a gente usa como lambda. Né? Tá? Por quê? Veja bem, ó, vamos pensar que lá naquele exemplo que eu mostrei, o que oscilava para gerar as ondas era aquele aparato lá na extremidade. Né? Agora aqui vamos pensar que o que gera essas ondas aqui é essa esfera aqui em oscilação. Certo? Vou apagar isso daqui. Essa esfera oscilando aqui. Ó. Você pode pensar que essa esfera, por exemplo, é uma carga elétrica. Né? À medida que ela oscila, ela gera uma onda. Né? Da mesmíssima maneira como eu mostrei lá na simulação. Né? À medida que o pulso vai sendo dado, a onda vai sendo gerada. Tá? Perceba que isso aqui não é um ciclo, ela sobe, desce e volta no mesmo lugar onde ela estava. Então ela sai de um local, faz o ciclo completo e volta nesse mesmo local, que a gente chama de período. E durante esse período de tempo que ela faz isso, ela não gera uma onda também? Na mesma amplitude, na mesma frequência que ela faz esse período? Certo? Então, de fato, essa onda aqui que foi gerada, esse instantâneo, né, essa distância aqui foi a distância que a onda percorreu à medida que esse carinha aqui fez uma volta completa. Ou seja, ele subiu, desceu e voltou aonde ela estava. Porque à medida que ele faz isso, ele emite uma onda. E dessa maneira, essa onda se propaga. E a distância que ela se propagou, que a perturbação propagou, é o comprimento de onda à medida que um ciclo foi completado aqui pela fonte. Para dela ir voltar. Ela põe até uma pausa lá para vocês verem. Ó. Voltou. Foi. À medida que ela faz isso, né, é o quanto essa onda se desloca, é o quanto esses pulsos se deslocam, e esse é o comprimento de onda. E é isso que a gente vai usar como representação a partir de agora. Né? A representação em comprimentos de onda. Ok? Então, prosseguindo aqui, ó, e algumas coisas já vão ficando claras para a gente. Né? Por exemplo, eu não disse que o comprimento de onda ele é um instantâneo, ele é um pedaço de uma onda original. Ok? Se fosse uma foto ali de um pedaço da onda. Então, fica claro que se eu somar comprimentos de onda, eu vou ter o quê? A onda original. Né? A gente pode pensar que uma onda ela é a soma dos seus comprimentos de onda aqui, pensando nesse modelo de maneira que ela está parada, né? Que ela está estática. Ok? Com seus picos e vales. Picos e vales são nada mais, nada menos que nomes que a gente dá para esses pulsos, para essas perturbações aqui. Ó. Ok? Sendo para cima, eu tenho os picos. Ó. Né?
E para baixo eu tenho uns vales, né? Porque foi um vale aqui. Ok? E tem uma representação que vai facilitar muito, vai ajudar muito a gente na hora da gente for falar de fato da holografia e como fazer um holograma, é a representação na forma de frentes de onda. Em que se baseia isso? Onde eu tenho picos, né, onde eu tenho pulsos de picos aqui, eu vou colocar outra coisa. Eu vou colocar, por exemplo, um plano. Que é o que eu utilizei aqui, ó, nessa representação aqui que eu criei aqui, ó. Veja bem, ó, aonde tem os meus picos aqui dessa onda transversal, aqui, o que é uma onda transversal, ó? Então, uma observação, a onda transversal, por exemplo, ela não está se propagando para cá, ou esses pulsos não estão se propagando para cá. Numa onda transversal, a oscilação dela acontece na direção perpendicular à propagação. Ou seja, ela se propaga, os pulsos dela se propagam para cima e para baixo, formando picos e vales. Né? Que é perpendicular à direção de propagação. Então, isso é uma onda transversal. Ok? Perceba que em cada um dos picos, olha lá, eu coloquei o quê? Eu coloquei planos. São esses planos aqui, ó. Vamos usar na prática aqui, ó. Vou colocar ele lá, ó. Onde tem pico eu coloco plano. É essa a representação. Nossa, vai salvar a nossa vida para entender a holografia. Tá? Olha lá. A gente chama essa representação de ondas planas. Né? A gente representa uma onda a partir de figuras planas. Né? Então, ondas planas. E aí agora eu posso excluir, ó, essa representação dessa forma aqui, ó. Certo? De modo que agora, sempre quando você vê esses planos oscilando, você já sabe, oscilando não, se propagando em uma direção, você já sabe que são ondas, no caso aí, são pulsos se propagando nessa direção. No caso, os picos, né? Esses pulsos. Ok? Que eu usei aqui agora. Olha lá. Eu coloquei mais ondas, mas é a mesma coisa. Coloquei esses planos aqui em cada um dos picos. Eles representam, no caso, esses pulsos se propagando em uma direção. Ok, ela. Vou colocar na visão de cima aqui, ó, para facilitar. Olha lá. Se propagam. Da mesma forma que essa onda se propagaria. Mas para facilitar a nossa vida, a gente usa essas representações aqui. Ok? Agora, continuando aqui, ó. E uma coisa que eu sei que você deve estar se perguntando aí, que é a seguinte, ó. Imagina um caso como esse daqui, né? Olha só, como é que eu poderia representar, então, as frentes de onda aqui dessa perturbação que aconteceu na superfície da água? Pensa que quando você libera uma pedra, por exemplo, qualquer coisa na superfície de um lago ou num balde com água, não forma esse padrão aí, ó, não forma um padrão concêntrico desse, onde a hora que a pedrinha cai no lago, né, ela perturba a estrutura da água e essa perturbação ela se propaga de maneira concêntrica, de maneira circular, dessa maneira, que é a onda, né? Como que eu poderia representar isso, então, nesse modelo que a gente está criando aqui? Não são círculos, ó. Olha para você ver. Não são círculos que estão se propagando para além da onde a pedrinha caiu? Então, uma maneira que eu tenho de representar isso, que é o que vai nos ajudar muito também para entender a holografia, é usando círculos ou esferas. Né? Porque no caso aqui da superfície de um lago, eu tenho uma superfície que ela é bidimensional, que eu posso pensar em termos de duas dimensões. No caso de uma onda eletromagnética, eu posso pensar em termos de uma esfera, tá? Que essa luz está se propagando como uma esfera. As frentes de ondas são representadas como uma esfera. Mas representando a superfície desse lago, como seria? Ó, eu vou pegar aqui essa esferazinha aqui e vou colocar como ponto, como esse pontinho aqui, onde a pedra caiu, certo? E vou representar como as frentes de onda a partir de círculos. Ok? Vou adicionar um círculo aqui, ó. E eu vou só conseguir ver ele na visão de raio-x aqui, ó. Vou colocar essas representações de lado aqui. A gente vai usar elas também. E veja bem, ó. Agora eu posso pensar, ó, que a pedrinha ela cai nessa região aqui, no caso na superfície do lago, ok? E ela se propaga circularmente até o infinito. Eu represento aqui agora, em termos de frente de onda, como sendo um círculo. E esse círculo vai se propagando ad infinito. Então, sempre quando eu colocar esse círculo evoluindo aqui, ó, esse círculo aumentando de tamanho, você tem que pensar como a frente de onda. Isso mesmo, o pulso, a perturbação, tá? Que aquele centro ali causou na superfície ali daquilo que a gente está analisando. Tá? E essa perturbação, esse pulso está se propagando no espaço. Ok? Então, é uma maneira também de eu representar frentes de onda. Dessa maneira aqui, ó. Certo? Olha só. Ok? É uma maneira de eu representar de maneira bidimensional. E como que eu represento, então, isso daqui mesmo de maneira tridimensional? Ok, como eu falei das ondas eletromagnéticas, eu adiciono uma esfera.
Olha lá, vou adicionar uma esfera aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Agora eu posso voltar para minha visão sólida, de textura, né? Agora o que representa a propagação da minha onda, desse pulso, no caso da onda eletromagnética, né? Porque como eu disse, a onda eletromagnética ela se propaga em 3 dimensões, é uma esfera, ó. E essa esfera representa o quê? O pico do pulso lá, se propagando no espaço. Olha só, olha lá. Isso seria a cara de uma onda eletromagnética se propagando no espaço. Ela faz dessa maneira. É o que a realidade se parece. Ó. Ok? Mas é claro que a gente vai representar aqui de maneira estática, parada, como a gente fez aqui atrás, aqui no nosso modelinho. Tá? São modelos que vão nos ajudar a ver melhor os fenômenos que ocorrem. E com isso eu garanto que até o final desse vídeo você vai conseguir entender de maneira até avançada como um holograma é formado. Ok? Então, compreendido aqui, maneira de se representar uma frente de onda, dessa maneira agora a gente já pode migrar aqui, tá? Para entender a difração e a interferência e já entrar na segunda parte, né, da construção do nosso holograma. Vamos lá. E agora eu quero que você traga em mente de novo, tá, a sua consciência abstrata. Tá? Eu preciso que você pense de maneira abstrata aqui agora, a partir dessas representações que a gente já introduziu aqui, tá? E já aprendeu. Ok? Imagina que uma onda plana eletromagnética, ok? Porque ondas eletromagnéticas também podem ser representadas por ondas planas, né? Quando elas estão bem longe, quando as frentes de onda estão bem longe da fonte que está gerando essas ondas, a gente pode representar elas por ondas, né? Por frentes de ondas planas. Ok? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Vou usar só dessa representação aqui, ó. Vou até excluir essas ondinhas aqui, ó. A pergunta que eu faço a vocês agora é o seguinte. Vou colocar isso aqui para frente. O que acontece quando ondas colidem com um obstáculo? Vamos olhar aqui, ó. Vamos fazer esses pulsos se propagarem no espaço, como eles fazem. Olha lá, ondas eletromagnéticas planas indo colidir com um obstáculo. Opa! A primeira frente de onda atingiu o obstáculo. E aí, eu te pergunto, o que acontece com essas frentes de onda? Perdão. Elas acabam? Elas se destroem? Ok? Elas se quebram? O que acontece com essas frentes de onda? Pelo contrário, tá? Essas frentes de onda, que até que é um comportamento até que eu acho que genial da luz, quando as ondas, né, ou a luz, que é uma onda, elas colidem com um obstáculo, elas não param, elas não se dissipam. Mas o que acontece? Elas usam daquele obstáculo para se reemitirem novamente. Elas usam daquele obstáculo como uma fonte das mesmas ondas de novo, tá? Com as mesmas características. Cada ponto desse obstáculo, ó, na qual essas frentes de ondas atingiram aqui, quando eu digo cada ponto mesmo. Ó, vou colocar um zoom aqui nesse obstáculo. Ó. Cada ponto dele ali, ó, 1, 2, 3, né? Os pontos onde essa frente de onda está colidindo, vai servir como uma fonte de remissão, como um trampolim para essas mesmas ondas. O que eu quero dizer é o seguinte, elas serão remetidas em todas as direções agora, a partir desse obstáculo, que eu vou representar aqui, ó, como sendo esferas, né? E a visualização de frente de onda por esfera, frente de ondas esféricas, que a gente já introduziu ali, a gente já aprendeu, ó, que é essa daqui. Ó. Ok? E olha só o que acontece. Então, cada ponto daquele obstáculo ó, vai gerar ondas tridimensionais. Ó. Frentes de ondas tridimensionais. Que vai fazer o quê? Vão evoluir no tempo. Vão se propagar também. Esses pulsos vão se propagar também. Olha só. E vai acontecer isso daqui. Ó. Você está entendendo a genialidade de uma onda? Tá? Então, quer dizer, as ondas não estão nem aí para obstáculos. Né? Principalmente se aquele obstáculo for mais ou menos da mesma ordem de grandeza, em termos de tamanho, do comprimento de onda dela. Tá? Do comprimento de onda, que nesse caso aqui é marcado, né, por essa distância aqui agora. Você percebeu isso, né? Você percebeu que o comprimento de onda ele tem exatamente o tamanho ó, da distância, né, entre cada um dos planos, né, que é o que a gente representa aqui. Olha lá. Então é isso que acontece quando uma onda colide com um obstáculo. Ela se reemite. Cada ponto daquele obstáculo serve como se fosse um trampolim para aquela onda se manifestar em todas as dimensões. Né? No caso, uma onda eletromagnética. Certo? E é assim que a gente veria que aquelas frentes de onda se transformariam, digamos assim, a partir do momento que elas colidiriam com aquele obstáculo. Esse, pessoal, é um fenômeno chamado difração. Difração nada mais é que esse fenômeno de fazer com que cada onda que colide em um obstáculo
faz com que aquele obstáculo seja uma fonte de remissão para essa mesma onda. Isso é o fenômeno de difração. Tá? É uma maneira que a onda tem de não acabar quando colide com um obstáculo. É uma maneira que ela tem de se conservar, tá? E ainda por cima se remitir para todas as dimensões. Isso é o fenômeno da difração. Tá? Você tem que pensar que cada ponto do obstáculo vai servir de frentes de ondas novas para aquela onda que colidiu nesse obstáculo. Espero que vocês entendam isso, porque isso aqui é muito importante. Holografia é basicamente isso. Holografia é uma soma dos fenômenos de difração e interferência. Tá? Então, entendido isso? Ok? Vou usar só de uma esfera aqui agora, porque é muito importante vocês entenderem isso. Olha lá, vou usar só de uma esfera para facilitar a nossa vida. A gente diz que cada ponta ali vai servir de uma frente de onda, né? De gerar uma frente de onda. Mas só que eu vou gerar só uma só. Então o que aconteceria seria isso. Ok? Vendo na nossa visão de raio-x, é isso que queria acontecer. Deixa eu só excluir essas aqui que a gente deixou aqui. Olha lá. Era isso aqui que queria acontecer. Tá? E à medida que a gente está vendo de maneira estática, né? Mas à medida que cada uma dessas frentes de onda vão colidindo com o obstáculo, ela vai gerando, olha lá, frente de ondas esféricas, olha lá, de modo que essas frentes de onda têm distâncias de um comprimento de onda. Elas têm distâncias entre si de um comprimento de onda. Se a gente utilizar de círculos para representar isso, você vai perceber. Ó. Vou colocar círculos aqui para a gente conseguir enxergar isso. Olha só. Entendeu? Vendo de maneira bidimensional, olha lá, cada vez que essas frentes de onda vão colidindo com esse obstáculo, cada uma delas vai gerando novas fontes de onda, né? Tridimensionais. E isso vai fazendo com que ondas tridimensionais do mesmo comprimento de onda da onda original vão sendo geradas. Ó. E aí a gente representa dessa maneira aqui, em termos de círculos ou em termos de esferas, no caso da onda eletromagnética. E agora a gente já está apto para concluir aqui e falar sobre o fenômeno da interferência. Ó. Vamos aqui comigo. Vou voltar para a minha visão de textura aqui. Dá para a gente ver as cores. Vou fazer de novo aqui. Eu vou fazer com que ondas planas elas colidam de novo com um obstáculo. Só que no caso agora o meu obstáculo ele não é um cilindro desse daqui, mas é uma esfera. Tá? Uma bolinha de gude, por exemplo, você pode pensar. Ok? E a gente vai ver o que acontece. Vou usar dessa representação de ondas planas, tá? Não vou usar da representação de ondas mesmo, e de comprimentos de onda, mas sim de ondas planas, ó. A gente já aprendeu. E vou fazer essas ondas colidirem com essa bolinha ali. Tá? Vou usar da minha visão de raio-x de novo. E vou fazer, então, esses pulsos se propagarem. Ó, aqueles picos se propagarem. Vamos lá. Opa. Beleza? A primeira frente de onda colidiu com o obstáculo. A gente já sabe o que acontece, né? Esse obstáculo vai servir de fonte de remissão para essas ondas originais aqui. Né? Então, é isso que eu vou fazer. Vou colocar ali uma esfera, né? Se remite em todas as dimensões. É uma onda eletromagnética, né? Por quê? Porque é um holograma, você precisa pensar que é um holograma. Ele é luz. É pura luz que chega no teu olho. Então a gente tem que agora começar a lidar agora com ondas eletromagnéticas. Então beleza. Vou chegar esse anteparo um pouquinho para cá. Ok? E esse aqui também. E vou fazer então esse pulso se propagar, assim como uma onda se propaga, né? Porque é uma onda, né? Olha lá, beleza. Vou voltar para a minha visão. Textura. Olha o que está acontecendo. Ó. Perceba que essas frentes de onda colidiram com aquele obstáculo percebeu a onda e serviu de fonte de remissão para essa onda, tá? Emitindo o quê? Uma onda tridimensional. Olha lá, e essa aqui representa a frente de onda dela. Olha lá. Essa frente de onda vai fazer o quê? Vai colidir com esse anteparo aqui. Ó. Esse anteparo, pessoal, é a famosa fenda única. Tá? O que é uma fenda? É isso aqui. Ó. Olha lá, a fenda é isso aqui, aquela fenda que eles falam lá daqueles experimentos, do experimento de Jung e tudo mais, ó, é isso aqui, ó. Perceba onde aqui, ó, essa onda colidiu primeiro, ó. Aqui nessa região, né? Ok? Ó, então na verdade aqui, perceba, eu vou dar um zoom aqui. Tirar esse carinha aqui. Opa. Olha lá, perceba que agora eu não tenho dois obstáculos. Ah, por quê, Matheus? Ó, não tem um obstáculo aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Essa frente de onda colidiu. E desse lado aqui. Então, opa, difração. Cada ponto desses dois pedaços, desses dois obstáculos, né? Cada ponto aqui, certo? Vai servir como o quê? Como uma fonte de frentes de onda, como uma fonte da onda original. No caso dessa onda aqui, né? Dessa frente de onda que colidiu com ele.
Então vamos lá, vamos fazer representar. Só que aqui no caso, eu não vou representar todas elas, né? Para não dar trabalho para a gente. Eu vou representar uma só. Tá? Então vou duplicar essa frente de onda aqui, ó. Vou deixar ela menorzinha, né? Onde ela estava só começando ainda lá nos obstáculos. Olha aí. Vou colocar dos dois lados, ó. Certo? Olha lá. Então cada ponta ali, né, de ambos os lados, você tem que pensar que isso aqui vai até lá em cima, né? Até onde a frente de onda original colidiu. Mas eu vou representar só duas, só para facilitar a nossa vida aqui. Certo? E, de novo, essas duas frentes de onda aqui vão evoluir no tempo. Vão evoluir no espaço, ou seja, vão se propagar. Até se colidirem com esse anteparo aqui, que eu coloquei aqui. Você pode pensar que esse anteparo aqui é um CCD. O que é um CCD? O CCD nada mais é que um aparato e ele, à medida que recebe influência luminosa, né, recebe ondas, né, ele de alguma forma registra essas ondas. Ele registra onde essas ondas colidem com ele ali. Tá? É um aparato que a gente vai falar na segunda parte do vídeo aí. Tá? Então, olha lá, o que vai acontecer? Vamos fazer evoluir essas ondas aqui. Vou colocar no modo de wireframe, né, no modo de raio-x. Vamos fazer ela evoluir até ela bater lá, ó, no meu anteparo. Tá? Olha lá, se propagando o pulso. Ó. Bateu no meu anteparo. Vamos fazer o outro também se propagar mais ou menos no mesmo instante. Né, porque eles se propagam, né? Lembra lá? Olha só. Ok? Olha só o que está acontecendo, hein? Interessante, né? E agora, para a gente enxergar melhor o que está acontecendo aqui, eu vou colocar na forma de círculo, né? Bidimensional, para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo. Tá, vou colocar aqui. Certo? E o outro círculo da outra onda. E vou excluir essas esferas para a gente poder perceber o que está acontecendo. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Intersecções. Ah, Matheus, o que você quer dizer com isso? Ó, quer ver? Vou botar na visão de textura aqui para vocês enxergar. Ó. Vou colocar isso aqui um pouquinho para cá. Ó. Agora não está dando para ver, né? Porque eu pus em forma de círculo. Né? Em círculo você não vê na textura, mas você vê na forma de raio-x aqui que eu chamo. Ó, veja bem, ó. Nessa região aqui, ó, onde essas duas ondas colidem com o meu anteparo CCD aqui, que é esse anteparo aqui, ó. Na região onde eles colidem, veja bem, ó, não tem uma intersecção entre duas frentes de onda, né? Porque eu não disse aqui que gerou uma frente de onda aqui e uma frente de onda aqui, desse lado, um de cada lado do anteparo aqui, um de cada lado da fenda. Pois é, esses dois anteparos geraram ondas, né, que se propagaram e, veja bem, houve uma intersecção entre as frentes de onda nessa região aqui, ó. O que eu quero dizer com intersecção? Deixa eu retornar aqui, ó, para nossa visão de textura e vou mostrar para você a onda lá. A gente não disse que a gente estava representando as ondas, né, os comprimentos de onda, né, os pedaços das ondas, né, as ondas em si, na forma dessas esferas aqui, ó. Olha só. Ou seja, aonde tinha ali o pico, eu coloquei ali, ó, a casca da esfera, né? Onde tinha o pico, eu coloquei a casca, né? Ali onde tinha o pico, eu coloquei os planos, né? Aqui onde tem os picos, eu coloco a casca da esfera. E veja bem o seguinte, se lá eu não disse que naqueles círculos eu tenho uma intersecção entre duas esferas, né? No caso entre dois círculos lá, significa dizer então que eu tenho intersecção entre dois picos, ou seja, entre dois picos de onda, entre dois pulsos de onda. Ok? Ó. Significa dizer, então, que naquela região, aquelas duas ondas elas chegam o quê? Em fase. Ou seja, pico com pico. Ó. Dizer que duas ondas estão em fase, você quer dizer que elas estão em pico com pico, né? Ou se você preferir, vale com vale. E o que acontece aqui agora? O que é a consequência física disso? Uma interferência construtiva, de modo que ambas as duas ondas vão o quê? Se somar. Se somar naquele ponto, certo? Duplicando o quê? As suas amplitudes, duplicando as suas alturas. Ó. Então é exatamente isso aqui que está acontecendo, uma interferência construtiva naquele ponto do espaço. Né? Por isso que eu dei atenção à ideia de intersecção. Porque é nessas intersecções aqui que interferências ocorrem. No caso, interferências construtivas. Ok? Olha lá, então aconteceu uma interferência construtiva aqui. Ah, Matheus, e aqui então onde as ondas não chegaram em fase, ou seja, onde as ondas estão defasadas aqui? Aqui aconteceu o quê?
uma interferência destrutiva nessa região aqui, ó. Tá? Que na prática significa dizer o seguinte, ó. Por exemplo, nas ondas aqui, ó. As ondas chegaram lá dessa maneira, ó. Desse jeito aqui, ó. Elas estavam defasadas, certo? Então, uma vez que o plano, né, ou a casca da esfera, de uma das esferas estava aqui, ó, a outra casca da esfera, da outra esfera estava aqui, ó. De modo que o quê? Ficou vale com pico, certo? E o contrário também, pico com vale. O que isso acontece? Qual que é a consequência física disso? Interferência destrutiva, né? Isso significa na prática dizer que as duas ondas se cancelam naquela região. Ó, e fica isso daqui, ó. Olha lá, elas vão se cancelar, ok? Ou seja, vão ter amplitude zero naquela região. Tá? Isso é uma interferência destrutiva, certo? Que é o que acontece aqui, então. Vocês precisam entender isso, hein? Então aqui, na verdade, não tem mais onda. Aqui, na verdade, ó, nessas regiões aqui, onde eu não tenho intersecção de linhas, ou seja, não tem intersecção de cascas, ou seja, não tem intersecção entre picos, né, de pulsos, eu vou ter interferências destrutivas nessas regiões aqui, ó. Aqui também, ó. Ok? Tá? E vou ter o quê? Aonde eu tenho as intersecções, eu tenho interferências construtivas. Essa região aqui. Então eu vou ter um máximo quê? De luminosidade aqui, aonde o CCD vai marcar para mim lá na tela do computador. Ah, tem bastante luminosidade ali. Tá? Que vai se traduzir, ó, em uma franja de interferência. Franja de interferência é essa, que é essa daqui, por exemplo. Essa central aqui, ó. Aqui nessa imagem. Olha aqui, ó. Essa franja de interferência central aqui na imagem. Ok? Olha lá, essa aqui é uma fenda única aqui, ó. Certo? Que eu acabei de representar aqui agora. Tá? Ah, Matheus, e essas outras franjas aqui? Elas ocorrem, só que na minha simulação ali, não deu para representá-las, ok? Mas eu vou representar elas em outra simulação que eu vou mostrar para vocês agora. Quer ver, ó, por que acontece aquelas franjas ali? Vamos ali comigo. Dá uma olhada nessa simulação aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí todas as simulações que eu estou usando aqui. Menos aquelas lá do software lá que eu não consigo. Mas essas daqui eu vou deixar tudo na descrição aí. Tá tudo disponível para vocês. Pensa aqui, ó, que essas duas fontezinhas de onda aqui, né, que estão gerando frentes de onda, né, na forma de círculos. Aqui a pessoa que fez esse software ele representou na forma de círculos, né, as frentes de onda. Perceba que elas podem ser, no nosso caso, a nossa fenda, ó, os lados da nossa fenda, né? Pensa que a fenda está aqui, ó, certo? Aí não veio lá a outra onda lá, ó, e colidiu aqui com essa fenda aqui. Aí cada parte da fenda aqui, né, cada lado da fenda gerou uma frente de onda diferente, né? E de modo que essas frentes de onda se propagaram. Olha como eles se propagam. Aqui está representado direitinho como elas estão se propagando, ó. Certo? Lá no tempo, ó. Vamos lá caçar as intersecções? Vamos lá, ó. Aqui tem uma intersecção, lá, várias intersecções ocorrendo aqui, à medida que as ondas vão se propagando, né? Aqui, ó. Olha lá, intersecção, certo? É representado aqui por essa linha vermelha, já representaram as linhas vermelhas aqui. Aqui, de novo, eu tenho outra intersecção. Por quê? Porque para você perceber aquelas outras franjas que eu mostrei lá na tela, lá, as ondas precisam estar em movimento. Entendeu? As ondas precisam estar se propagando, coisa que a gente não consegue fazer ali naquele software meu lá, porque aí vai dar muito trabalho, né? E a gente não vai conseguir observar também, mas aqui a gente consegue perceber, ó. À medida que as ondas vão se propagando, essas intersecções vão acontecendo, ó, tá? Em outros pontos que a gente não perceberia quando elas estão paradas, ó. Então perceba, ó, aqui também, ó, olha lá as intersecções aqui, ó, ocorrendo, né? São onde os picos chegam em fase naquelas regiões ali. É onde eles representam por essas linhas vermelhas, ó. Certo? Ok? E essas linhas azuis é onde acontecem interferências o quê? Destrutivas, é onde as ondas não chegam em fase. É onde as ondas se anulam, onde elas se somam e se anulam. Certo? Então é isso mais ou menos que aconteceria lá. E é isso aqui, é esse fenômeno que acaba formando aquelas franjas lá no CCD que eu mostrei para vocês lá na imagem, que eu vou voltar lá para a gente ver. Então essas outras franjas aqui que a gente observa aqui, né, são decorrentes, são consequência daquelas outras linhas vermelhas lá que a gente vê, né, à medida que a gente faz propagar as ondas ali no tempo, ok? E essas regiões aqui onde não tem luz, né, onde não está amarelinho, ó, são as regiões onde o CCD não recebe intensidade luminosa. Por quê? Porque as ondas não chegaram em fase lá, né, não teve intersecção entre os picos
de pulsos e de perturbações, de modo que não se sente luz lá. Né? Se você colocasse o teu olho lá, você não veria nada chegando. Ok? E o segredo está aqui. Né? Um holograma ele nada mais é que uma figura, que um padrão de interferência tridimensional. Ou seja, um padrão de interferência onde várias ondas naquela dada região onde o holograma é formado sofrem interferência construtiva. É aí que está o segredo do holograma. E na segunda parte dessa aula, porque eu vou ter que dividir essa aula, eu falo aula, né, mas desse vídeo, eu vou dividir em duas partes porque vai ficar muito grande. Então, na segunda parte, a gente vai ver a segunda parte e a terceira parte que a gente tratou no início do vídeo, tá? Vai ser mais apto e a gente vai formar, então, de fato, o holograma a partir desses métodos aqui que eu utilizei com vocês. A gente vai ver mesmo na prática como um holograma é formado a partir dessas esferas e dessas frentes de onda aqui. Por isso que eu tive que introduzir isso aqui com vocês. Tá? Demorou um pouco, mas se vocês não passarem por esses passos, não entenderem isso daqui, vocês não vão entender um holograma. Não adianta. Não adianta eu fazer um vídeo rapidinho só para dar engajamento, só que vocês não entenderem nada. Tá mesmo, né? Então, por isso que esse vídeo aqui foi essencial. Vejam esse primeiro e vejam o próximo agora aí, que certamente já vai estar postado aí no canal do Cosmoplank, ok? Como eu disse, se vocês entenderam grande parte do que eu falei aqui, vocês já estão a quase 99% de chance de entender perfeitamente e de maneira avançada como o holograma é formado, como a gente vai ver na segunda parte desse vídeo. Não percam, vão lá ver esse vídeo lá, ok? Ó, e se eu ajudei vocês, né, se eu ensinei coisas além do que vocês já sabiam, se eu te ajudei de alguma forma, me ajuda também, deixa um like aí, se inscreva no canal, porque vai ter vários vídeos dessa maneira aqui, tá? Alguns mais detalhados que outros, alguns mais demorados que outros, como você já pode perceber aí no canal. E já pula lá pro próximo vídeo lá, já vai estar aqui no card, aqui já em algum local, tá? E próxima parte dessa aula aqui. Vamos lá!